questão é, impressionante. Pensando no Luiz, Diga, achei Bernardo. muito interessante você falar da estética e trazer esse tema. É usado demais. Acho que não sei naquela parte que ele fala do mito de gêneros. Quer dizer, tem uma linguagem poética que parece que é a mesma coisa que foi escrita no mundo. Depois que você está lendo CT, chega ali, dá esse contraste. Mas eu queria perguntar a relação que você faz entre estética e história. Você falou no seu texto, não sei se foi isso, mas fala um pouco mais sobre isso. Se foi isso mesmo. No caso, nessa tentativa de perceber que Heidegger já estava lidando com o conceito de estética de uma maneira muito semelhante com a qual ele ia lidar depois dos anos 30, eu busco essa discussão entre a relação das ciências históricas, do Windelband, do Rickert e também do Dilthey e do Conde York. Mas até aí, o que aparece para Heidegger é uma mera absorção daquilo que o Conde York vai colocar como a diferença entre uma historiografia estética, né, e uma história propriamente dita, né, uma Geschichte, não propriamente uma Historie, como ele coloca. E aí sim, aí você tem essa caracterização de uma historiografia vulgar enquanto meramente estética, meramente ocular, no sentido de que ela congela imagens estáticas, né? Agora, se a gente for pensar estética e história, para pensar isso, aí sim você tem que se desvincular dessa estética clássica, né? Porque você não pode pensar a história no âmbito da estética se você for seguir um estrito formalismo kantiano, que era um pouco do que o Greenberg colocava, assim, de parar para pensar, né? Era assim que se dava o ajustamento das obras do Pollock. Você não pode considerar absolutamente nada a não ser o puro deleite estético. Você fecha os seus olhos, se coloca na frente do quadro, abre os seus olhos. Gostei, é belo. Não gostei, não é belo. Se eu gostei, é belo, é arte. Se eu não gostei, não é belo, não é arte. Então aí, todo o problema da história não toca. Isso já vai se tornar um problema no que diz respeito à arte contemporânea. Você vai necessariamente ter que considerar uma história, quer dizer, quando você pinta bigodinhos na Mona Lisa, não acaba ali, né? Não é só um xiste. Tem algo mais ali envolvido. Então, aí sim, é possível pensar estética e história. E aí eu acho que o trabalho do Arthur Danto é mais aconselhável para discutir essa relação, muito embora seja já pensando desde uma perspectiva histórica dialética, né? Mais propriamente hegeliana. Não sei se te respondi, mas, enfim, foi isso. Obrigado pela pergunta. Mais algum? Sou eu. Eu queria então pegar um gancho então e fazer uma pergunta pro Luiz. Aí só pegar o gancho, não precisa. Não precisa. Bichinho? Não. Não pode deixar, acho que pega ali da mesa. É só fazer o gancho com a resposta anterior, aí a gente passa a Liz. Na verdade é a partir de um detalhe, não é um trabalho que pega base ampla como o teu, claro. Mas uma coisa que me interessou pontualmente, num texto de Heidegger sobre Nietzsche, que ele envolve Schopenhauer e tal, em torno da estética, em Kant, você fala da cisão matéria e forma, caracteriza essa concepção estética, na verdade, quase que desde o seu início, né, na modernidade. E Heidegger, ali no contexto que ele argumenta, não vou me deter, em torno da noção de desinteresse, do desinteresse que caracteriza o comprazimento estético, a complacência, e daí o caráter livre desse juízo, ele defende uma compreensão de desinteresse como uma relação essencial com a coisa. Né? E, sendo uma relação essencial, parece algo de bastante positivo nisso, ou de algo que de próprio na relação com o belo e o sublime que você também evoca no seu texto. Então, como você articularia essa precariedade, digamos assim, ontológica da relação com a arte na estética e essa coisa especial, essa relação que Kant para Heidegger teria conseguido
compreender em relação com o belo e com o sublime. Desinteresse? Sim. Tiago, o desinteresse é muito grande, porque na verdade o desinteresse com objeto, né? Aí que tá, Kant sempre com objeto. E você mesmo colocou, né? É interessante a relação do desinteresse com a coisa. Mas eu acho que esse problema você falou quando ele discute Nietzsche, né? Eu achei interessante porque quando a Alice foi falar, eu achei que ela fosse falar mais uma vez sobre a vontade de poder como arte, mas não, eu fiquei feliz. Eu falei, pô, que bom, né? Variações sobre o mesmo tema. Eu acho que, na verdade, o grande problema ali de Heidegger, e que eu acho que isso não está, em momento algum, pelo menos até onde eu conheço, explícito, é a partir de onde você pega isso que você chama de precariedade ontológica. Né? Se vem de Kant, vem de Wolff, vem de Baumgarten. E se vem de Wolff e de Baumgarten, vem necessariamente de Soares. E se vem de Soares, vem necessariamente de uma compreensão da ontologia restrita única e exclusivamente a entender que a tarefa da metafísica é discutir o ente enquanto ente. Eu acho que a intuição de Heidegger caminha muito mais no sentido dos opositores de Soares no princípio da modernidade, que são o Clemens Timpler, o Jacob Lorhard, principalmente na Gnose escolástica, quando mostra que ele a tarefa da metafísica não é necessariamente discutir o Ens tank van Ens, mas de propriamente discutir qual é o caminho que se pode colocar. Bom, o Lorhard coloca especificamente como uma discussão acerca daquilo que é inteligível, ou aquilo que pode ser abstraído a partir do pensamento, né? E aí a discussão acerca do ente seria só um momento. E eu acho que o Heidegger ele entende isso pontualmente e começa a pensar como se pode reler essa história da metafísica, ou dessa história dos problemas da metafísica, já não mais a partir de uma perspectiva suaresiana, existe isso? Isso não existe, a gente acabou de inventar, mas desde uma perspectiva lorhardiana ou templeriana. E aí entra com a relação com a arte, porque até Kant, a estética cabe muito bem. Né? Ela cabe muito bem, diria eu, até o término da arte moderna. Ela está sempre cabendo muito bem, porque essa complacência desinteressada ela é uma reação direta ao neoclassicismo que Kant está tentando bater de frente o tempo inteiro. Né? Uma arte que está moralizando, é isso que ele não quer. Né? E aí, quando você tem um desenrolar de uma arte contemporânea, depende da perspectiva, seja com Duchamp, seja com Andy Warhol, ou com quer que seja, parece que aí já não dá mais conta dessa estética. Talvez seja mais próprio pensar um pouquinho mais perto de Heidegger, talvez, não só de Heidegger, mas já imaginar que não é só a questão propriamente do deleite estético que está em questão, né? Porque você tem uma presença na arte contemporânea de muitas obras que não oferecem deleite estético nenhum, colocam questões muito mais complicadas. Mas enfim, também não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente abriu uma discussão aí. Acho que seria por aí justamente que a compreensão de Heidegger do desinteresse, da complacência, seria pautada justamente numa recurso utilitário da obra de arte. Né? Por outro lado, a relação essencial com a coisa seria a relação com a coisa, o belo como objeto. Mas interessante da arte contemporânea é que hoje ela ainda se faz da utilidade das coisas, né? Quer dizer, a arte hoje ela se mostra também a partir de e fundamentalmente a partir de uma utilidade, de uma serventia, mostrando como isso pode ser colocado, né? Você tem diversos exemplos de como ilustrando uma pedagogia. Talvez. É isso. Bom, Garbene. Liz, eu gostaria de saber, porque Nietzsche fala que a verdade ela é uma intuição, né? Seria uma intuição que o homem criou para tornar a vida mais suportável. Então, eu queria saber se a arte seria uma aproximação da verdade. Nossa, né? Poxa. Ainda bem que deu tempo, né? Foi, mas eu não sei. Eu não sei nem como eu quis dizer, mas eu acho que não é bem assim. Na verdade, é que eu queria me apropriar das palavras de Casanova ontem, né? Eu não falei nada, foram eles que falaram as coisas que falam. Não sei se é uma intuição, é uma invenção. A verdade é uma invenção. Eu acho que eles inventam a verdade e instauram, né?
Acho que mais do que uma... E aí, qual é a pergunta? Se a verdade é se a arte... Essa aí é terrível. Seria uma aproximação da verdade. Uma aproximação da verdade. E a arte também foi o homem que criou, né? Eu não sei, o que eu entendi, assim, é que, na verdade, eu só pensei, eu não posso falar, né, em Nietzsche, na verdade, eu usei um texto de Nietzsche, eu realmente não conheço, e aí pensei nele para dialogar um pouquinho com Heidegger, que é esse verdade e mentira no sentido extramoral. Eu acho que para ele, o que importa quando você faz verdade é essa invenção, essa nomeação, essa ilusão toda, essa fabulação. E isso que é importante, não a verdade mesmo, entendeu? Mas é o construir conceitos, esse impulso criador que tem no construir de conceitos. E aí eu acho que em Heidegger é uma coisa mais complicada mesmo. Em Heidegger eu acho que é inexplicável. Como eu falei, tem um místico, mas é esse movimento de você de velar e desvelar, né? Então é uma coisa que realmente o verdadeiro... Mas ele tem essa relação com a liberdade, com deixar ser, você não escolhe, né? É meio apropriador. E de repente, por algum segundo, né? Aquilo, a verdade... Mas aí, não sei. Interessante porque a estética e a lógica elas se confundem. Porque a lógica deixa de ser necessariamente um discurso acerca da validade, da verdade, porque a verdade já não é mais uma questão de validade. Não é mais uma questão de validade. E a estética, e aí já não mais a estética clássica, e mais propriamente o que Heidegger lê pela estesis, ou pela questão da percepção, por uma teoria da percepção, passa a também já não mais ser única e exclusivamente uma teoria da percepção sensorial, mas da maneira pela qual eu me projeto em relação às coisas. Então, aí se confunde propriamente, né? Então, a maneira como eu me projeto em relação àquilo, ou a maneira como a minha relação com aquilo se dá, que vai abrir propriamente o qual o seu aspecto, né? Esse abrir, talvez, seja assim, um encaminhamento, uma posta em marcha, como ele coloca, que a arte coloca, uma posta em marcha, na verdade, né? Agora, faço as minhas, as palavras de Luiz. Agora, eu achei muito interessante porque é muito fácil pegar o Aletheia, o Aletheuen, e já jogar imediatamente desvelamento, desencobrimento, né? Essa é uma crítica ferrenha do Michael Heywood em relação ao Heidegger. Ele pega todos os opositores em relação às interpretações que Heidegger faz da filosofia grega e diz assim, não, tudo bem, calma. Heidegger sabe que a Aletheia não é propriamente desvelamento. E se a gente for investigar, realmente isso não faz próprio sentido próprio do que é. Mas tudo bom com calma, essa não era a questão do Heidegger, né? Mas ele mesmo reconhece, ele vira e fala, eu não sei de onde o Heidegger tirou isso, mas parece que eu leio aqui e não encontro isso em lugar nenhum. Mas é evidente que o Heidegger era um cara muito erudito, né? Que ele tinha uma capacidade de conectar, talvez, transposições de experiências mais do que propriamente traduções, traições. E aí sim, aí nesse sentido acho que você foi bastante delicada, bastante cuidadosa em abordar essa partezinha da verdade. Aí sim, acho que verdade e arte estão... E aí eu acho que não é essa verdade que é exatamente isso. Não é mais essa verdade que diz respeito ao externo, né? Exatamente, assim, aquela verdade dali é uma coisa mais relacional mesmo, de subjetivo. Não é adequácio, né? Mas... Muito bem, Luizinho. Deixa eu ter você na minha mesa. Acho que é a primeira vez que a gente se conhece. Foi. A estética, ela, por exemplo, aqui dá a impressão de que ela só se preocupa com o belo. E, na verdade, ela ainda tem aquele conceito do belo e do bom, né? Por exemplo, se a gente tem o Bosch, não se pode falar que as figuras do Bosch são terríveis, e a gente tem outras também que são terríveis, outros artistas, né? Se nós formos pegar quadros medievais, eles estão cheios de símbolos que hoje nós não identificamos mais, tanto que foram criados cursos nas faculdades de Roma para
que se possa identificar eles de novo. Alguns nós sabemos, outros não. Então, existem simbolismos que nós não identificamos, e não só na Idade Média, no próprio Renascimento. Agora, muitos desses quadros, termos modernos, mas vamos ficar antes de Heidegger, né, pelo menos tentarmos, depende do nosso subjetivismo, da nossa leitura, né? E é o que, onde Heidegger, ele não concorda, né, com o subjetivismo. Então, a estética tradicional que o Heidegger, ele condena, realmente ele não aceita, mas também nós não podemos aceitar a estética, por exemplo, se você pegar o Rosling, se eu não falei correto, quando você estuda a diferença entre o Barroco e o Renascimento, você vai ver que por trás de toda aquela divisão formal do ponto de fuga, daquilo ali, existe uma forma, um subjetivismo muito grande, uma forma de ser da cultura, não? Por isso que eu acho que essa estética assim, estética tradicional dela, ela não é tão limitada. Tão limitável? Assim, ela não se limita ao belo, ela se limita ao belo e ao bom, né? Ah, sim, claro. Então, porque falar que Bosch é bonito é complicado, né? Então, eu acho que o ente, ele não é só aquele ente assim, que a gente... ele tem um pouco mais de... Não, a questão é se é aprazível ou não, né? Esse é o ponto. Se há comprazimento estético. Se você colocaria na sua sala, talvez... nesse sentido, eu acho que o Humberto Eco ele é bastante pertinente, né? Ali sim, ali você tem toda essa motivação. Tem um candido. Mas obrigado pela contribuição, é verdade. Concordo com você. Não sei o que falar em você. Concordo. Bonito. Legal. Tem razão. Tem razão, realmente tem essa coisa do belo bom, né? Do belo bom. É que, sim, aí pós-Kant isso já cai um pouco, né? Porque ali já não há mais. A moral não tem mais absolutamente nada a ver, né? E aí você tem essa fundamentação da estética clássica que exclui toda a possibilidade de se pensar o bom dentro da arte, né? Mas é claro que aí sim você teria uma limitação total para pensar o que veio antes, né? Mas aí é o que a gente vai chamar de pré-história da arte, né? Do Renascimento para trás, por exemplo, é o que o Danto chama de pré-história da arte. E aí realmente é um estudo muito mais cuidadoso, muito mais histórico, né? Aí que está o ponto. Mas que ela lembrou também, né, desses símbolos não reconhecidos nas obras medievais, renascentistas. É uma coisa curiosa e que converge com o que a gente estava dizendo de a obra de arte ser um instrumento para a comunicação de alguma coisa. Né? E a partir do momento que essa coisa não é um simbólico como Hegel considera o simbólico, é um simbólico como uma linguagem, como uma escrita, é uma forma de tentar passar um conteúdo preciso, de alguma maneira preciso. E aí o conteúdo desse símbolo, que é como se fosse uma língua perdida, né? Parece que inquieta um pouco essa nossa sede de conhecimento, né? E a gente procura fazer pesquisa e levantar e fazer cursos para tentar decodificar. Parece que isso ainda é uma postura de escavação, de estrinchamento, né? Aí um quadro, né, que poderia ser ainda um objeto de comprazimento por ser belo, por ser bom, ele se torna como um livro perdido, como umas tabuinhas de Hammurabi, alguma coisa a ser decifrada. Parece que esse próprio movimento é algo problemático, né, que pertence a essa era técnica que a gente vive. Eu acho que isso até parece obscurecer um pouco o caráter a possibilidade de, fora daquele contexto, por aquilo mesmo que a imagem está encobrindo, que ela possa ser recebida como mera obra de arte.
né, na medida que ela passa a ter um conteúdo a Mas ser é decifrado. legal, essa coisa da entrada e da saída na obra, né? Como você entra e como você sai. Você tem... Eu não vou lembrar o nome do artista agora, mas O Caminho dos Macacos, eu não sei quem conhece O Caminho dos Macacos, que foi uma obra que ficou em 2006 em São Paulo, que eles abriram um buraco no museu, fizeram um caminho de madeira saindo do museu, fazendo um U, mais ou menos como essa mesa, e voltando para o museu. Ou seja, para você entrar na obra, você tinha que sair do museu. Para você voltar para o museu, você tinha que sair da obra. Essa coisa de como você entra e como você sai, né? Em que ambiente você se coloca. Como, por exemplo, quando você coloca 3 urubus em 3 totens com 3 alto-falantes tocando bandeira branca. Né? O que está acontecendo ali? O que tem para ser decifrado? Nada. Mas qual o deleite estético que você tira de lá? Nenhum. Aquilo cabe aonde? Em lugar nenhum. O que ele cria ali é um não lugar no meio da Bienal. Que espanta, né? Que foi, na verdade, causar uma polêmica que não tinha absolutamente desnecessária com os urubus e tadinho dos urubus. Como tadinho dos urubus? São urubus, né? Eles saíram de lá e morreram. Eles morreram depois que foram tirados de lá, né? Porque lá eles estavam sendo bem tratados. Quando foram tirados, morreram. Tiraram os urubus de lá, fizeram todos os negócios, depois de 3 dias os bichos morreram. Falei, puta Esse é um movimento de recusa justamente dessa intelectualização da obra, que acaba se pautando exatamente na mesma lógica, né, da mera inversão. E aí? E aí? Vamos tomar um café? Mais alguma questão? Vamos tomar um café. O café tá ali. Pra tomar um café precisa muito de socialização, pra gente sair desse ambiente. Sem câmera. Sabe que o Heidegger dizia que quando ele recebia o Conde Cook, o velho japonês, ele tinha o maior prazer em ter longas conversas com o Cook conversava com ele, mas aí quando ele levava o Cook para os congressos, na esperança de que ali ele ia demonstrar o que é propriamente a estética japonesa, e todo mundo ia poder discutir, o Cook se calava e não queria falar, porque não gostava desses ambientes italianos. Se sentia acuado, constrangido. Falou, não, isso não é lugar para falar de filosofia. Congresso não é lugar para falar de filosofia. A filosofia te fala que lugar. Talvez não seja. Talvez não seja. Mas como, Gente, obrigado. como o Isso Casa foi um Nova disse, a gente prazer pode esperar que estar a CAPES Meu passe. colega já de quantos anos? Muitos, né? 7 anos, talvez, né? 6, 7 anos. Primeira vez em 7 anos que a gente sentou junto numa mesa, né? Graças ao Dax. Agradecer então por essa oportunidade. Obrigado pela atenção. Não tem. Obrigado. Bom, então, deixo o convite para a gente retornar às 2h30 da tarde, mesa de estudos Segue Tempo, e às 17 horas a conferência do professor Paulo César. Observações sobre o tema, em torno do tema da liberdade em Heidegger.